Então, na aula passada, eu introduzi o conceito de matrizes e falei alguns exemplos de matrizes especiais, né? Falei sobre o que era matriz quadrada, matriz retangular, matriz diagonal, triangular superior, triangular inferior, a matriz identidade, a matriz nula, tá? Bom, então hoje agora a gente vai fazer alguns cálculos envolvendo a matriz. Por quê? A matriz ela tem uma utilidade muito grande. Quando a gente for, por exemplo, resolver sistema linear, você vai ver que um sistema linear, uma utilidade do sistema linear é ser escrito na forma matricial. Então, e facilita muito na hora do cálculo da gente resolver o sistema linear. Então, fazer conta com matrizes é fundamental. Bom, ainda, né, conceitos que vocês com certeza já viram no segundo grau é o conceito de transposta de uma matriz. O que vem a ser a transposta de uma matriz? Vamos lá então, né? Então, dado uma matriz, se eu tiver uma matriz A, qualquer aí, né, a notação dela, só para lembrar, né, que eu não coloquei que tipo que é essa matriz aqui, ó, essa que está aqui, que vocês estão vendo aqui, ó, essa matriz aqui, ó. A igual a 2, 3, 4, 1, 2, 3, menos 1, 2, 4. Essa matriz é uma matriz quadrada, né? Que tem três elementos, três linhas e três colunas. Né? São três linhas e três colunas. Então eu posso escrever isso aqui desse jeito aqui, né? É uma matriz A3, que é uma matriz quadrada, 3 por 3, três linhas, três colunas. O que é fazer a transposta de uma matriz? Então é uma operação muito simples obter a transposta de uma matriz. A transposição da matriz é o que é linha vira coluna e o que é coluna vira linha, tá? Então, para eu obter a transposta desta matriz aqui, o que vai acontecer? Aqui eu tenho essa linha, na matriz transposta ela vai virar uma coluna, aqui ó, a matriz transposta aqui, ó. Então, essa aqui é uma linha, então eu escrevo ela na forma de coluna, tá vendo? 2, 3, 4 é a primeira linha, ela vai virar a primeira coluna. Então, vai ficar 2, 3, 4. A segunda linha, 1, 2, 3, na matriz transposta, vai ser quem vai virar a segunda coluna, 1, 2, 3. A terceira linha, menos 1, 2 e 4, vai virar a terceira coluna. Tá? Então, transpor uma matriz é simplesmente o que é linha vira coluna e o que é coluna vira linha. Tá? Isso que vai acontecer. Como é que a gente denota, né, a matriz transposta? A matriz transposta de uma matriz A, aqui também ela é 3 por 3, essa aqui, tá? Então, nesse caso também a gente coloca sendo uma matriz 3 por 3. Eu não coloquei aqui, mas eu vou colocar, eu acabei de colocar. Como é que a gente denota a matriz transposta? Então, a matriz transposta ela pode ser denotada com um T em cima, então você vai ver a notação com um T em cima. Às vezes você vê a seguinte notação, né? Assim, com um T maiúsculo, então é A transposto aqui, ó. Essa aqui é a matriz transposta de A. Matriz transposta de A. Pode aparecer um A'. Pode, essa também é uma notação. Vocês vão ver lá em função de uma variável, quem já viu função de uma variável, viu que o linha denota a derivada para a função. Mas para a matriz, o linha representa o quê? A transposta da matriz. Então, esse A' aqui é a matriz transposta também, tá? Então, uma outra notação, ou assim, com AT minúsculo, que é essa notação que está aqui. Então, qualquer uma dessas três notações é possível para representar uma matriz transposta e pode ser que você veja essa notação em um ou outro material que você possa seguir para estudar. Então, o que está representando isso é simplesmente a transposição de uma matriz, tá? Bom, aqui eu coloquei, né? A transposta é denotada por AT, ou a linha, ou ainda, né? Ou AT grande, também tem. Inclusive, eu acho que no livro que eu passei para vocês darem uma olhada, naquele Anton, eu acho que ele usa um T grande aqui, tá? Então, essas três notações. Podem ter outra? Pode.
Agora, de cabeça, eu não me lembro de outra notação para transposta. Se eu me lembrar, eu falo para vocês. No computador, que eu vou usar para vocês aqui, eu vou apresentar o Scilab, a notação de transposição é o alinha, tá? É o alinha aqui. Bom, vamos lá, vamos fazer a transposta de uma matriz aqui. Olha, uma coisa curiosa que aconteceu aqui era o seguinte, ó. Essa matriz era quadrada. Quando você faz a transposição de uma matriz quadrada, a matriz transposta também é quadrada, porque o número de linhas é igual ao número de colunas, tá? Então não altera em nada a ordem. De uma matriz quadrada, a gente não altera a ordem. Mas se a matriz não for quadrada, por exemplo, há um exemplo de uma matriz que não seja quadrada. Aqui eu não coloquei, eu sempre gosto de deixar isso aqui em espaço em branco, só para a gente discutir e apresentar para vocês o que está acontecendo. Ó, essa é uma matriz de 3 linhas, então é uma matriz 3 por 2 colunas. Ó. Então é uma matriz 3 por 2, ou 3,2, também é uma notação que a gente pode usar e já usou anteriormente. Aí. Eu gosto mais dessa notação, tá? Se você gostar trocando aqui por vírgula, pode pôr, mas eu prefiro essa aqui. Bom, como é que é a matriz transposta? Então vamos calcular a transposta? Então eu vou calcular aqui a transposta, o A'. Depois a gente coloca aqui o que acontece com a ordem dela, tá? Bom, então o que vai acontecer na transposta? O que é linha vira coluna. Então essa primeira linha vai se transformar na primeira coluna. Então 1, 2 vai virar 1, 2. A segunda linha, 3, 4, vai virar o quê? 3, 4, mas como segunda coluna. A terceira linha vai virar o que aqui? A quarta coluna. Então, o que você percebe quando você faz a transposição de uma matriz retangular? Olha, para você ver, mudou a ordem. Trocaram-se as posições da linha por coluna. Então, se antigamente era 3 por 2, a matriz transposta ela vai ser 2 por 3. Tá? Então aqui trocou a ordem da matriz. E isso aí está acontecendo por quê? Porque a gente está trocando a posição da linha com a coluna, tá? Então isso acontece. No caso da matriz ser quadrada, a gente não tem esse problema, porque no caso que a matriz é quadrada, se você trocar a linha com a coluna, ela continua sendo quadrada ainda, né? Porque a quantidade de elementos da linha é exatamente igual à quantidade de elementos da coluna. Mas para a matriz retangular, que é este o caso aqui, quando a gente troca, faz a transposta, a gente vê que a matriz ela muda a ordem dela, né? Então, antigamente, ela, por exemplo, nesse exemplo, ela era 3 por 2, virou uma 2 por 3. Ó, essa aqui é uma matriz o quê? É uma matriz que tem 1, 2, 3 linhas e 1, 2, 3, 4 colunas. Então, essa aqui é uma matriz 3 por 4, tá? 3 linhas, 4 colunas. A transposta dela, sem fazer conta ainda, eu já sei dizer para vocês quem vai ser a transposta da matriz. Desculpe, quem vai ser não, qual a ordem da transposta da matriz, né? Então eu já sei dizer para você sem fazer conta nenhuma ainda. Obviamente eu vou montar a matriz transposta. Mas antes de fazer isso, eu já sei dizer qual que ela vai ser. Então aqui não era 3 por 4, então a transposta vai ser o quê? 4 por 3. Ela vai ser uma matriz com 4 linhas e 3 colunas. Vamos montar ela aqui? Então é 4 linhas e 3 colunas. Então deixa o espaço aqui com 4... 1, 2, 3, 4 para poder colocar. Então, o que vai acontecer? Ó? A primeira linha vai virar a primeira coluna. Então, 1, 2, 3, 4. A segunda linha vai virar a segunda coluna. 5, 7, 8, menos 1. A terceira linha vai virar a terceira coluna. 3, 4, 7, 3. Tá vendo? Ó? Ficou uma matriz com 1, 2, 3, 4 linhas e 1, 2, 3 colunas. Tá? Bom, uma propriedade de matriz transposta, eu vou apresentando, de acordo com que eu for apresentando para vocês os cálculos, eu vou apresentando propriedades. Nesse caso, uma propriedade bastante simples, mas às vezes pode ser útil, diz o seguinte, que a transposta da matriz transposta é a própria matriz A. Então está dizendo o quê? Se eu pego uma matriz e transponho, depois transponho de novo, eu volto para a matriz original. Tá? Quer ver? Vamos fazer um exemplo aqui? Aqui não tinha dado espaço, eu vou dar
Isso aqui é uma beleza trabalhar com isso aqui, porque eu posso adicionar linhas aqui, então quando eu precisar eu posso fazer o cálculo. Bom, vamos lá então. Então eu vou fazer para esse exemplo aqui, a matriz A. A matriz A é 3 por 2 igual a 1, 2, 3, 4, 4 e 1, tá? Então essa aqui era a matriz A inicial que eu tinha. Vamos calcular a transposta dela? Então a transposta dela, a linha, que vai ser uma 3 por 2, que a gente já sabe, que troca a posição da linha para a coluna. Eu já fiz, mas eu vou fazer de novo. Não tenho problema de fazer de novo, então vai virar quem? Vai virar, ó, que essa aqui era a linha, vai virar a primeira coluna. 1, 2, segunda linha, segunda coluna, 3, 4, terceira linha, terceira coluna, 4, 1. Aí o que eu faço? Eu quero provar essa propriedade aqui, ó. Eu quero mostrar aqui, provar não, eu quero mostrar que essa propriedade é válida. Obviamente, com um exemplo eu não consigo provar, tá? Se eu pedir prove uma determinada propriedade, se você der um exemplo, você não está provando nada, você está mostrando que aquela propriedade é válida. Então, aqui eu estou mostrando que a propriedade é válida. Então, o que eu vou fazer? Para eu mostrar que essa propriedade é válida, eu transpus a matriz uma vez, vou transpor ela de novo. Você vai verificar que ela vai voltar para a matriz original. Tá? Então, qual é a matriz transposta disso aqui? Então, vai ficar o A', linha. Bom, primeiro de tudo, qual vai ser a ordem dessa matriz? Então, quando eu transpus ela uma vez, a ordem era 3, 2, virou 2, 3. Agora eu transponho de novo, ela vai virar o quê? Vai voltar a ser 3, 2. Tá? Bom, então o que vai dar aqui? Então, o que é linha vira coluna. Ó. 1, 3, 4. A segunda linha vai virar a segunda coluna. O que você percebeu? Que essa matriz aqui é igual a essa aqui. Ó. Então, quando você pega, transpõe de novo, você recupera a matriz original. Isso vai ser válido para qualquer que seja a matriz. Bom, continuando aí. Agora, se eu pegar uma matriz genérica aqui, né? Uma matriz, adoro trabalhar com matriz genérica. Essa matriz aqui é uma matriz que tem M linhas e N colunas. Ó. Por que eu sei que é M linhas? É só ver aqui, ó. 1, 2 até M. A coluna 1, 2 até N. Me mandaram um e-mail esses dias fazendo a seguinte pergunta. Professor, quando eu estava no segundo grau, o professor meu ensinava para mim que a representação... Eu não me lembro o que era que ele tinha dito exatamente no e-mail, se era que a representação dele era assim, o professor tinha ensinado. Era AM por N, ou seja, o M era a linha e o N é a coluna. E eu tinha feito assim, o AN por M, que o meu primeiro, eu tinha representado a linha com a letra N e a coluna com a letra M. Olha, tanto faz a representação. Índice, isso aqui é um índice, tá? Índice em matemática, ele não tem significado semântico nenhum. A gente até chama, é letra muda, tá? Ela não tem significado semântico. Então não importa o que eu use aqui, desde que a primeira represente, a primeira sempre vai representar a linha e a segunda sempre vai representar a coluna. Então, se eu representar desse jeito aqui, eu estou dizendo que a minha matriz é uma matriz com M linhas e N colunas. Se eu representar desse jeito aqui, eu vou dizer que minha matriz é uma matriz com N linhas e M colunas, tá? Você fala, professor, poderia representar de outro jeito? Você pode representar do jeito que você quiser. Você pode pôr um quadrado aqui e um gato aqui, ó. É claro que a gente não vai usar isso, né? Mas imagina se você queira fazer uma coisa desse tipo aqui. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que a minha matriz é uma matriz com quadrado, colunas. Obviamente isso aqui vai representar um número, né? E isso aqui, gato, colunas. Vai representar um número também. Então, a letra aqui para indicar um índice, ela não tem significado semântico nenhum, tá? Então, voltando aqui no meu exemplo, ó, essa aqui, né? É uma matriz genérica. Uma matriz com M linhas e N colunas. Como é que é a transposta dela? Vamos lá. Então, a transposta, a linha. Essa linha aqui, primeiro de tudo, o que vai acontecer com ela? Bom, se era M linhas por N colunas, aqui vai virar uma matriz de N linhas por M colunas.
tá? E vai ficar o quê? Ela vai ficar desse jeito aqui, ó. O que era a primeira linha, tá? Ela vai virar o quê? A primeira coluna. Então vai ficar A11, A12 até o A1N, tá? A A21 vai virar, que era a segunda linha, vai virar a segunda coluna. Então vai ficar A21, A22 até o A2N. E a última, que era a AM1, AM2 até AMN, ela vai virar, a última linha, né, vai virar a última coluna. Ó, AMN, tá? Então, a matriz transposta de uma matriz genérica, a gente representa desse jeito aqui. É só, dado a linha, ela virou uma coluna, dado a segunda linha, ela virou a segunda coluna, e assim sucessivamente, tá? Bom, aí tem aquele comentário que eu já tinha apresentado para vocês, ó. Se uma matriz tem n linhas e m colunas, então a transposta terá m linhas e n colunas. É exatamente o que eu estou fazendo aí desde sempre nos exemplos, tá? E de forma, na forma algébrica, né? Às vezes o aluno não gosta muito, fala, professor, está muito abstrato a forma algébrica, a forma reduzida, mas tem aluno que não gosta, mas tem aluno que adora, né? Que adora a abstração, né? O bonito da matemática é a abstração. A abstração é o que move a ideia dentro da matemática. Justamente porque para a gente poder generalizar as coisas, trabalhar com problemas grandes, não trabalhar com coisas pequenas, né? Então é possível você só andar mais longe quando você tenta enxergar mais longe. E a abstração ela faz isso, né? Bom, então, como é que é a representação abstrata ou algébrica abstrata da minha matriz transposta? É a seguinte, olha, se eu tenho a matriz A dada desse jeito na forma reduzida, lembra o que é a forma reduzida? Ó, aqui é a forma genérica da matriz, essa aqui. Essa é a forma genérica da matriz. A forma reduzida é a mesma matriz, essa mesma matriz que está aqui, só que representada de uma maneira reduzida mesmo, né? Então aqui eu estou dizendo que eu tenho uma matriz com n linhas e m colunas, é uma matriz n por m. E os elementos dela são assim, né? O i varia de 1 até n e o j varia de 1 até m. Como é que é a transposta dela? A matriz transposta a gente pode representar ela desse jeito aqui, ó, como uma matriz B, tá certo? E J. Você viu aqui era N por M? A matriz transposta, ela vira M por N. E o que está acontecendo aí? O BIJ é igual ao AJI. Se você olhar lá, é exatamente o que está acontecendo aqui. Olha o que está acontecendo nesse exemplo aqui. Olha, o que era a minha linha virou a minha coluna. Então, basicamente, você viu que... Olha como é que era a primeira linha dessa matriz A aqui. Ó. Ela era A1, 1, A21 até M1. Então, o que a gente está fazendo aqui quando a gente troca, faz a transposta? Eu estou substituindo essa linha, desculpa, essa coluna aqui na transposta, por essa linha aqui, ó. Olha o que eu fiz aqui. Então, basicamente, o que a gente está fazendo é trocando as posições indiciais. Aqui não era assim, ó. Olha para o primeiro índice aqui. 1, 2, 3, 4, até M. Olha o que aconteceu na transposta, ó. Ficou 1, 1, 1. Você está vendo que o índice ficou tudo 1 aqui, ó, em relação a essa original? Ficou tudo índice 1. Ó. E quem está variando? Variando o segundo elemento aqui, ó. E aqui, ó, para a matriz original, o segundo elemento que representa a coluna, ele é parado. Então, na representação abstrata da matriz, o que está acontecendo? A posição B e J, que é a nova matriz transposta, o que está acontecendo? Eu pego os elementos da matriz original, só que a posição B e J, ou seja, na linha I, coluna J, eu estou usando o valor da linha J,
coluna I da matriz original. Então, essa identidade aqui, ela está dizendo o quê? Que a nova matriz, ou seja, que a matriz transposta que eu construí, ela é construída usando os elementos originais da matriz A, no qual eu estou trocando as posições. O que era linha vira coluna, tá? Exatamente isso que eu estou fazendo. Aí você fala, professor, isso aí você vai cobrar em prova. Oh, não pense só em prova, a gente não aprende só para fazer prova, a gente não aprende só para resolver exercício, a gente aprende porque às vezes pode ser bastante útil, né? Então, a notação abstrata dentro da matemática, ela vai ser uma ferramenta muito útil, tá? Às vezes o aluno não entende no momento, mas ele aprende a ver a beleza posterior disso aí. Eu sempre digo, né, que a matemática ela causa sentimentos distintos na pessoa, né? Primeiro ela assusta, você vê uma coisa se assusta, depois se acostuma, depois se apaixona, né? É uma coisa bastante apaixonante a ciência em si e dela a matemática. Bom, uma outra definição aí é a definição de matriz simétrica. Isso é bastante útil, tá? O que é uma matriz simétrica? Uma matriz simétrica é aquela que é igual à sua transposta. Então a gente classifica uma matriz como sendo uma matriz simétrica se ela for igual à sua transposta, tá? Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo. É sempre mais fácil a gente trabalhar com exemplos. Eu tenho essa matriz A aqui, que é a matriz 1, 2, 2, 1. Qual é a matriz transposta dela? Então, vamos calcular a transposta dela. O A'. O A' vai ser quem? Vai ser, era a primeira linha, virou a primeira coluna. A segunda linha virou a segunda coluna. O que você consegue enxergar aí da matriz transposta? A matriz, quando eu transpus essa matriz, olha como é que é a transposta dela. Opa! É igual a ela. Igual. Ó, o elemento dessa posição é igual a dessa aqui. Lembra como que duas matrizes são iguais? Duas matrizes são iguais quando elas são iguais posição de elemento a posição de elemento. Então, essa posição aqui está sendo 1, né? A segunda, 2. A posição A21 é 2 e a posição A22 é 1, tá vendo? Então, a matriz A é igual à linha. A matriz A é igual à transposta. Então, o que a gente pode dizer dessa matriz aqui? Eu vou até circular ela em vermelho aqui, ó. Eu posso dizer que ela é simétrica. Então, A é simétrica. Tá? Vamos ver a segunda? Aqui eu deixei pouco espaço, tá? Eu vou até colocar uma página a mais aqui. Deixei muito pouco espaço, eu devia ter deixado mais. A matriz A igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a matriz A que eu coloquei. Bom, primeiro de tudo, vamos colocar a ordem dessa matriz? Ali eu não coloquei, mas vamos colocar agora. Ó. Era uma matriz com 2 linhas e 3 colunas. 2 por 3. Quem vai ser a transposta dela? Eu já sei que a transposta dela, ela vai ser o quê? 3 por 2, porque troca a posição. Antes de fazer qualquer cálculo, você já pode me dizer se essa matriz aqui pode ser simétrica ou não. É óbvio que ela não pode. Por quê? Para a matriz ser simétrica, o que tem que acontecer? Essa matriz teria que ser igual a essa aqui. Mas as ordens já são diferentes. Então, independentemente do cálculo que eu faço, eu já sei que não vai ser simétrica. Então, para uma matriz ser simétrica, é uma coisa aqui que eu escrevi aqui, né? Primeiro de tudo, o que tem que acontecer? Para uma matriz ser igual à transposta dela, ela tem que ser quadrada. Por quê? Porque se eu pego uma matriz que não é quadrada e transponho, ela vai virar uma matriz de ordem diferente da matriz original. Tá? Então, o primeiro de tudo que tem que acontecer é quadrado. Então, se você nem quiser fazer a conta aqui, ó,
Você já pode escrever que isso aqui não é simétrica. Por que ela não é simétrica? Você quer justificar? Pois não é quadrada. Se não é quadrada, já não pode ser simétrica. Agora a pessoa fala, professor, mas eu quero fazer a conta. Vamos lá, a gente faz. Eu não tenho preguiça, tá? Então, ó, a primeira linha vai virar o quê? Primeira coluna, então vai ficar 1, 2, 3. Segunda linha, 4, 5, 6. Tá? Bom, ó, você vai ver que não é, né? Não é. A matriz não é da mesma ordem, não dá nem pra gente comparar. Você só consegue comparar matrizes que são da mesma ordem. Se não são, você nem consegue comparar. Bom, vamos para a próxima aí. Essa aqui, essa é quadrada, ó. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 1. Então a matriz a outra aí, né? 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 1. Tá? Essa é uma matriz quadrada? É uma matriz quadrada 3 por 3. A transposta dela vai ser o quê? 3 por 3 também, porque quando você transpõe uma matriz, em sendo quadrada, ela não muda a ordem, continua sendo da mesma ordem, tá? Então, a matriz transposta é o A', né? Deixa eu apagar aqui. Cadê? Exagerei aqui, não. Então, A' vai ser o que aqui? Ele vai ser, ó, primeira linha, vai virar quem? Primeira coluna, ó, 1, 2, 3. Segunda linha, 2, 3, 4. Terceira linha, 3, 4, 1. Vamos ver se elas são iguais, elemento a elemento? Olha, este elemento aqui é igual a esse, beleza? Este igual a este, ó, tá vendo? Ó? Na posição A1, 2, a gente tem a mesma posição no A1, 2 na transposta. Oi? Desculpa interromper, mas não eram 5 ali no lugar do 3 na primeira linha da transposta? Tem 5 aqui? Não, Não. aqui embaixo, no que o senhor estava resolvendo. Tem um 5 ali, ó, na terceira linha, primeira coluna da matriz A3. Essa aqui A da esquerda. tem um A 5 terceira linha, aqui? primeira coluna. Tem um 5. Não, mas não tem 5 aqui, é essa aqui. 1, Ah, 2, 3, 2, entendi. 3, 4, 3, 4, 1. Ah, entendi, desculpa, é que eu confundi, desculpa. A minha letra tá tão ruim assim? Não, é isso não, é que parecia um 5 aquele 3 ali, desculpa. Não, é um. Ah, tá. Parece um 5, né? Deixa eu arrumar. Realmente, esse aqui parece um 5, né? Me Desculpa, desculpe. desculpa. É porque a minha letra é muito ruim. Então, se a pessoa. Ó, vou pôr um 3 aqui bonitinho, ó. Tá aparecendo um 3 agora? Não, foi, desculpa, desculpa. Tá? Não, mas é 3. Tá? Beleza. Escrever aqui às vezes não fica muito legível, mas é 3 sim, tá? Mas obrigado por ter parado. Porque, na verdade, eu estava assim, me coçando para perguntar pro aluno: vocês estão ainda aí? Porque eu tô falando. Assim, é muito esquisito, porque eu fico falando aqui, eu não tenho nenhum feedback, eu não sei se o pessoal tá ainda, né? Se caiu a conexão, eu tô falando para ninguém, mas como eu tô gravando aqui, eu fico mais sossegado. Porque, por exemplo, se cair a conexão, depois eu posto, vocês olham lá, tá? É, mas obrigado por ter é, chamado a atenção, tá? Obrigado. Bom, então vamos lá, continuando Ah, aqui valeu a ali. observação, a comparação, né? Então, ó, essa posição 1 é igual a essa aqui, a 2 é igual a 2, a 3 é igual a 3, olha lá que legal. Agora vamos para a próxima, segunda linha, ó. 2 é igual a 2, 3 é igual a 3, ó, tá aparecendo um 5 também, né? Vamos deixar ela bonitinho, vou deixar um 3 aqui. Tá aparecendo um 5, ó. Opa, não, eu quero fazer em azul, vermelho não. Fazer em cor diferente, o aluno fala, por que está em cor diferente? Né? Pronto, aí ó, 3. Então, ó, 2, 2, 3 igual a 3, 4 igual a 4, 3 igual a 3, 4 igual a 4, 1 igual a 1. Então quer dizer o quê? Que a matriz é simétrica, porque ela é igual à transposta dela. Então, é
simétrica, tá? Ó. Então a gente pode escrever aqui que é simétrica. Vou fazer mais este aqui, e aí depois vocês fazem isso aqui como um exercício para vocês verificarem se é ou não simétrica, tá? Vamos fazer isso aqui, eu deixei 4, tem 5, né? Deixa um para vocês fazerem. Então a outra lá o professor deixa como exemplo para o aluno fazer 2 tipos de exemplo. O exemplo que ele acha que é simples e dá para fazer, e aquele que ele não sabe fazer, ele também deixa para o aluno fazer. Tá? Então ele olha, eu não sei fazer, eu coloquei ali, não sei fazer. Aí fica como exercício, daí pensa em casa e depois resolve. A matriz é... Ah não, tô escrevendo ela transposta já, tá? Desculpa. Deixa eu apagar aqui. Então a matriz que eu tenho aqui para calcular transposta ou não, ela é a matriz essa aqui, ó. 1 menos 1, 2, menos 1, menos 1, 3, menos 2, 3 e 4. Então é 1, menos 1, 2, menos 1, menos 1, 3 e menos 2, 3 e 4. Ó, já é quadrado, então a gente vai ter que fazer o cálculo mesmo para ver se é ou não simétrica. É uma matriz 3 por 3. Bom, qual que é a transposta dela? Então vamos lá fazer a transposta, que vai ser também uma matriz 3 por 3, não muda a ordem aí, né? Então, sendo quadrada, a transposição não muda a ordem. Então vamos lá, ó. Primeira linha vai virar o quê? Primeira coluna, então vai ficar 1 menos 1, 2. Segunda linha vai virar a segunda coluna, menos 1, menos 1, 3. Terceira linha vai virar a terceira coluna, menos 2, 3 e 4. Comparando agora, né, pra gente ver, ó, posição 1 igual a 1, posição menos 1, olha lá, menos 1, 2 igual a menos 2, opa, é diferente, então já não é, não precisa nem olhar o resto mais, já não a matriz já não é simétrica, porque a matriz A é diferente da transposta, lembra quando duas matrizes são iguais? Duas matrizes só podem ser iguais se são iguais elemento a elemento. Se um elemento já for diferente, a gente já diz, elas não são iguais. Não tem esse mais ou menos igual, não tem. Ela é diferente, tá? Então, essa aqui, ó, então note que A é diferente de A', né? Que a 3 por 3 é diferente de A' 3 por 3. Então, não é simétrica. Então, o exemplo aí, este exemplo aqui, né? Vocês fazem depois para verificar se é ou não simétrica. Eu vou deixar de uma 4 por 4, mas também é 3 por 3. Esse exemplo aí, para vocês fazerem. Bom, agora uma outra definição é da matriz antissimétrica, tá? Que é uma definição que é bastante útil também. A simétrica é muito mais útil. Mas a antissimétrica também ela aparece muitas vezes em diversos modelos. O que é uma matriz antissimétrica? Uma matriz antissimétrica é aquela no qual a transposta é igual a menos a matriz original, tá? Então, se a simétrica era A igual a A transposto, a matriz antissimétrica é igual a menos A transposto, tá? A gente faz a transposição e verifica se o sinal da matriz ela é com sinal trocado, tá? Então, ó, olha um exemplo de matriz aqui que é antissimétrica, tá? E para fazer isso eu vou ter que ensinar a vocês o que é ser um sinal de menos do lado de fora. Mas a gente já olha aí. Bom, uma propriedade importante que tem a matriz antissimétrica é que a diagonal principal tem que ser formada por zeros. Então, se uma matriz ela é antissimétrica, obrigatoriamente a diagonal principal é composta por zeros, tá? Então, uma propriedade que tem a matriz antissimétrica é essa, ó. A diagonal principal é composta por zeros. Aí você pergunta, professor, toda matriz no qual a diagonal principal é composta por zero é antissimétrica? Não.
É um grupo bem pequeno de matrizes que é antissimétrica, tá? Mas se ela for antissimétrica, então se, por exemplo, eu dei um exercício para vocês, verifique se as matrizes são antissimétricas. Se você olhar uma matriz que não tem diagonal com zero, você já fala, opa, ela não é antissimétrica, porque a diagonal não é formada apenas de zeros. Bom, vamos verificar que de fato essa aqui é antissimétrica, tá? Deixa eu apagar essa que está do lado dela aqui, eu vou fazer, tá certo, mas eu vou fazer de novo, tá? Bom, vamos calcular a transposta dela? Quem que é o A transposto dessa matriz aqui? Tá? A gente já aprendeu. Então, fazer o transposto da matriz é, pega a primeira linha, vira a primeira coluna. A segunda linha vai virar a segunda coluna. E a terceira linha vai virar a terceira coluna. Perceba uma coisa interessante que talvez você não tivesse percebido. A matriz transposta, quando eu transponho uma matriz, o que acontece com a diagonal principal? Ela não muda a posição. Então, a diagonal principal da matriz original e da matriz transposta é a mesma, tá? Por exemplo, vamos ver aqui atrás para você ver, ó. Olha essa aqui. Você está vendo que essas duas matrizes aqui não são simétricas? Ó, não são simétricas. Mas olha para a diagonal principal delas. Está vendo aqui? Ó? A diagonal principal dessa matriz é 1, menos 1 e 4. E a diagonal principal dessa matriz aqui é o quê? 1, menos 1 e 4. Então, por isso, ó, uma propriedade interessante que tem a matriz, quando eu transponho uma matriz, é exatamente essa. Exatamente essa. Uma também, né? É que a transposição de uma matriz, ela não altera a diagonal principal. A diagonal principal, ela não modifica-se da matriz original para a matriz transposta. Tá? Qualquer que seja a matriz quadrada que você pega transposta, a diagonal principal da matriz original e da transposta é a mesma. Tá? Bom, aqui por isso que para a matriz antissimétrica tem que ser formadas de zero, porque eu vou trocar o sinal. E o único número que permite ser ele igual ao negativo dele é o zero. Tá? O zero é igual a menos zero. O único número. Nenhum outro número real tem essa propriedade dele ser igual a menos ele. Só o zero. Então, como a diagonal principal da matriz original e da matriz transposta é a mesma, uma matriz só pode ser antissimétrica se os elementos da diagonal principal forem zeros, tá? Então, por isso é obrigatório que a matriz, para ela ser antissimétrica, é que a diagonal seja formada de zeros, tá? Esta é a justificativa. Bom, vamos olhar agora para o cálculo que eu fiz, ó. A matriz A era esta, a transposta é esta. Vamos ver se isso aqui é menos o A, tá? Bom, aqui não muda. Você está vendo que aqui o sinal era 1, aqui é menos 1? Opa, o sinal desse é trocado desse. Menos 3, opa, aqui é 3, o sinal é trocado. 1, aqui é menos 1, opa, o sinal é trocado. 2, aqui é menos 2, o sinal é trocado. 3, menos 3, menos 2, 2, a diagonal principal é 0. Então, o que você percebeu? Você percebeu que os elementos correspondentes têm o sinal trocado. Então, é antissimétrica. Então, o que a antissimétrica faz? Os elementos correspondentes são igual em valor, mas o sinal é diferente, o sinal está trocado. Aqui era menos, aqui virou mais, mas o valor é 1. Aqui era menos, aqui virou mais, mas o valor é 3. Tá? Aqui era mais e na transposta virou menos, mas o valor era 1. Pode comparar todos eles aí. Então, de fato, o que está acontecendo? A matriz original
é igual a menos A transposta, que é o sinal de menos aqui. Tá? Já vou ensinar vocês quando a gente faz produto com números por uma matriz, tá? Aí vocês vão ver esse significado aqui usando o produto. Mas uma forma simples da gente identificar, comparando os termos, é verificar que numericamente os termos são iguais, mas o sinal entre eles é trocado. Então, uma forma de verificar que A é igual a menos A transposta, tá? Bom, então vamos fazer os exemplos aí, ó. Tem 3 exemplos. Vamos verificar se essas matrizes aqui são se são ou não são antissimétricas. De novo, deixa eu abrir aqui uma nova janela, tá? Bom, então a primeira matriz é 1 menos 2. Ah, bom, essa aqui eu não preciso nem levar lá, né? Por que eu não preciso nem levar lá? Olha para essa matriz. A matriz ela é quadrada, né? A hora que eu for calcular a transposta dela, vai continuar sendo uma matriz 3 por 3. Mas para ser antissimétrica, o que tem que acontecer? Os elementos da diagonal principal têm que ser todos zeros. Ó. Aqui não é. Você está vendo que tem um elemento aqui que não é zero? Eu vou circular ele em verde aqui, ó. Você está tendo o elemento da diagonal principal que não é zero. Então, essa aqui, com certeza absoluta, essa aqui não é antissimétrica. Antissimétrica. Por que ela não é antissimétrica? Pois a diagonal principal não é formada só de zeros. A diagonal principal não é formada apenas de zeros, tá? Então essa aqui eu já não preciso nem fazer a conta. Não preciso nem ir lá fazer a conta. Se você quiser ir lá tentar verificar se é igual, você vai ver que não é, tá? Então, por isso que às vezes quando a gente usa uma outra propriedade aí para tentar justificar um problema, vale a pena a gente saber algumas propriedades que tem as matrizes para facilitar os cálculos. Ou seja, eu nem precisei fazer cálculo nenhum. Vamos ver a próxima aí? 0, 1, 2, menos 1, 0, 3, 2, menos 3 e 0. Então vamos lá. Então a matriz A é 0, 1, 2, menos 1, 0 e 3, menos 2, menos 3 e 0. Ó, essa matriz aqui, ela pode ser antissimétrica. Eu não sei ainda se é, vou fazer a conta. Por que ela pode ser? Primeiro de tudo, ela é quadrada, tá? Para ser antissimétrica, ela tem que ser quadrada. Segundo, os elementos da diagonal principal já são zero. Então, eu vou ter que fazer a conta para verificar, tá? Eu não posso já excluir ela por essas duas propriedades, porque ela satisfaz as duas propriedades. Ela é quadrada e ela tem os elementos da diagonal principal sendo todos zeros. Então, ela pode ser antissimétrica. Então, a gente vem aqui e calcula a transposta dela. O A transposto vai ser quem aqui? Ó? Então, o que era linha vira coluna. Então, vai ficar 0, 1, 2, menos 1, 0, 3, que é menos, tá? Menos 2, menos 3 e 0. Vamos comparar? Ó, a diagonal principal não preciso nem olhar, porque lembra que eu falei? Quando eu transponho uma matriz, a diagonal principal ela não se altera. Então, a diagonal principal aqui era 0, 0 e 0, da matriz transposta vai continuar sendo 0, 0 e 0. Tá? Então, a diagonal principal, ela a gente pode falar em matemática que ela é invariante sob a transposição de matriz. Tá? Olha que bonito, ó, ela é invariante sobre a transposição da matriz. Tá? Ela não muda, ela não sai do lugar, ela continua lá. Tá? Bom, o próximo elemento, 1. Qual o correspondente dele? Menos 1, você está vendo? Ó? Em número é igual, mas em sinal trocou. Então, beleza, a gente continua. Porque aí está satisfazendo, né? 2, aqui é o quê? Em número era igual, trocou o sinal. Menos 2, beleza, a gente continua. Menos 1, ó, trocou o sinal, mas em número é igual.
O 0 não preciso olhar, porque eu já sei que é a diagonal principal. O 3 chegou aqui. Opa, em número é igual, trocou o sinal. Menos 3. Aqui era menos 2, correspondente 2. Ó, em número igual, em sinal trocado. Menos 3, número igual, sinal trocado. Então, você viu, todos os elementos da matriz A, em relação à matriz A', estão com sinal trocado. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que A é igual a menos A transposta, tá? Ou a linha, ou a T. Então, quer dizer que A é igual a linha. Então, o que eu posso dizer dessa matriz? Ela é antissimétrica, tá? E aí tem um terceiro exemplo aí, também fica como exercício para vocês fazerem, tá? Então, isso aqui também vai ficar como exercício, tá? Então, já tem 2 exercícios. Não é para entregar não, tá? É só para fazer. Aí você faz aí na sua casa, se tiver dúvida aí na próxima aula a gente discute, mas acho que não vai ter dúvida nenhuma não. Bom, na notação reduzida, o que acontece da matriz antissimétrica? Bom, se eu tenho uma matriz que ela é denotada assim, né? AIJN, é uma matriz quadrada, N por N. O que acontece quando eu faço a transposição dela? Lembra que o que é linha vira coluna, o que é coluna vira linha? Então, a A transposta, ela vai ficar assim. Ela vai virar AJIN. Muito simples de representar. É só trocar a posição do I por J. Tá? Então, se eu der uma matriz do tipo quadrada N por N, eu transponho do elemento original, ela troca a posição. Só isso que eu estou fazendo. Tá? Então, você vê como é que é muito simples a gente representar a transposição de uma matriz usando a forma reduzida. Só troquei a posição de I por J. O que acontece para uma matriz ser simétrica? Para a matriz ser simétrica, a posição AIJ vai ter que ser igual à posição AJI. Então, na iésima linha jésima coluna vai ter que ser igual ao valor AJI. Então, olha para a matriz simétrica aí. Vou voltar lá para a gente ver as matrizes que eram simétricas, para vocês verem que propriedade que é essa aí. Ó, essa aqui é uma matriz simétrica, tá vendo? Essa aqui. A1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 1. Eu vou escrever ela aqui de novo, ó. 1, 2, 3. Às vezes, quando você for utilizando esse mecanismo que eu vou ensinar vocês aqui, às vezes você nem precisa fazer o cálculo para verificar se ela é ou não simétrica. Tá? Sem fazer conta nenhuma, ou seja, usando só aquela propriedade. O que a propriedade está dizendo? Ela está dizendo o seguinte, ó, ela diz que AIJ tem que ser igual a JI. É essa propriedade aqui para a matriz ser simétrica. Então, quer dizer o quê? Que o elemento da iésima linha jésima coluna tem que ser igual ao elemento da jésima linha e iésima coluna. Tá? Trocando em miúdos aqui para esse exemplo. Ó, quem é o elemento, a diagonal principal, a gente sabe que a gente não precisa nem olhar. Porque a diagonal principal ela não é alterada quando a gente faz a transposição. Mas vamos começar aqui, ó. Esse elemento aqui. Em que posição que ele está? Ele está na primeira linha, segunda coluna. Qual seria o simétrico dele? Ó, você vai trocar a posição. Aqui, ó. Deixa eu escrever aqui, ó. Primeira linha, segunda coluna. Qual é o simétrico em relação a ele? Então, vou procurar o que está na segunda linha, primeira coluna. O simétrico dele, eu estou invertendo a posição, tá? Se ele está na primeira linha, segunda coluna, o simétrico dele tem que estar na segunda linha, primeira coluna. Qual é o elemento que está na segunda linha, primeira coluna? Então, vamos lá, segunda linha, 1, 2, primeira coluna, esse aqui, ó. Então, segunda linha, primeira coluna. São iguais? São, tá vendo? Ó, esse é igual a esse. Agora vamos para esse aqui, eu vou fazer outra cor agora, vermelho. Que posição que ele está? Esse aqui está na primeira linha,
terceira coluna. Qual é o simétrico dele? O simétrico dele vamos inverter a posição. Então, eu vou procurar o elemento que está na terceira linha, primeira coluna. Está vendo? Para procurar o simétrico desse elemento. Então, terceira linha, primeira coluna, 1, 2, 3, primeira coluna é esse aqui, ó. Então, aqui é terceira linha, primeira coluna. Tá? Então, o simétrico desse elemento é esse aqui, ó. Vamos para o próximo, o 4 aqui, ó. Você já deve ter identificado, né? Que esse é igual a esse aqui, ó. Tá? Vou fazer em verde aqui, ó. Quem é esse aqui? Então, esse aqui está na segunda linha. Terceira coluna. Qual é o simétrico dele? Ele vai estar... esse aqui. Que está onde? Que está na terceira linha, segunda coluna. Segunda coluna. Olha lá. Então, uma forma de você verificar se a matriz é simétrica sem fazer o cálculo da transposta, e quando você for adquirindo, não estou pedindo para fazer já não, só estou mostrando essa possibilidade. Você pode fazer o cálculo da transposta e comparar, tá? Eu estou apresentando para vocês a possibilidade. Então, tem uma possibilidade de não precisar fazer o cálculo e só olhar para a matriz. Então, para uma matriz ser simétrica, o que tem que acontecer? Os elementos simétricos têm que ser iguais, tá? Então, esse igual a esse igual a esse igual a esse. Por exemplo, se eu der uma matriz, vamos pegar uma outra matriz aí? Vou pegar um outro exemplo aí. A igual a... Vamos pegar uma 4x4 aí? 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Estou construindo a simétrica aqui, tá? 3. Vamos lá, vamos pôr 5, 7. 5, 7. 8, 9, 9 e, sei lá, 3. Essa matriz é simétrica, tá? Você fala, professor, como é que você sabe? Não fiz conta nenhuma ainda, tá? Mas eu sei que ela é simétrica, sem precisar fazer conta nenhuma. A gente não precisa olhar, como é que eu sei disso aqui? Ó, eu não preciso olhar para a diagonal principal. Então, vocês, ó, fica como exercício você calcular a transposta dela e verificar que realmente é simétrica. Mas eu vou fazer de outro jeito para verificar. Olha, qual que é o elemento simétrico desse aqui, do segundo aqui? Ele está na primeira linha, segunda coluna. Você vai procurar quem? Quem está na segunda linha, primeira coluna, ó. Olha o simétrico dele. Vamos fazer do 3. Qual que é o simétrico do 3? Olha, ele está na segunda, primeira linha, segunda coluna. Eu vou procurar, terceira coluna, desculpa. Eu vou procurar na terceira linha, segunda coluna. Olha o simétrico dele aqui, ó. 1, 2, terceira linha, primeira coluna. Desculpa. Ele está na primeira linha, terceira coluna. Então, o simétrico dele vai estar na terceira linha, primeira coluna. É só trocar as posições. Tá? Então, ó, 3, 3. Vamos pegar o próximo aí, o 4. Vou fazer em rosa. Ó, ele está onde? Ele está na primeira linha, quarta coluna. Qual é o simétrico dele? Está na quarta linha, primeira coluna. Ó, tá vendo? Olha lá, ó. Simétrico dele. Em abóbora, o próximo. A diagonal principal não precisa olhar, tá? Só lembrando de novo que a diagonal principal não precisa olhar. O 5 aqui, ó. Posição que ele está? Ele está na segunda linha, terceira coluna. Qual é o simétrico dele? É só trocar, né? Então vai estar na terceira linha, segunda coluna. Terceira linha, segunda coluna. Tá aqui, ó. Olha o simétrico dele. Vou fazer em amarelo agora o 7 aqui, ó. Em amarelo. O amarelo nem aparece muito bem, mas dá para ver que tá mais ou menos, tem um amarelo aí. Posição que ela tá? Segunda linha, quarta coluna. Qual vai ser o simétrico dela? Vai estar na quarta linha, segunda coluna. Aqui, ó. Quarta linha, segunda coluna. O 9 é o último, cor que eu não usei ainda, cinza. Cinza eu não usei.
Então ele está aqui aonde, ó? Ele está na terceira linha, quarta coluna. O simétrico dele vai estar na quarta linha, terceira coluna, tá vendo? Então essa matriz, ela é simétrica. Ela é uma matriz simétrica, fazendo esse mecanismo. Mas como exercício, eu vou deixar para vocês exercício. Calcule a transposta e verifique que a matriz é simétrica, tá? E o que acontece com a matriz antissimétrica? Qual propriedade que a matriz antissimétrica tem? É essa aqui. Se a simétrica é os elementos simétricos são iguais, na antissimétrica os elementos simétricos têm o sinal trocado, tá? Vamos ver se eu tenho um exemplo aqui. Aqui, ó. Esse aqui é o que eu tinha feito. Então, no caso da antissimétrica, tem o sinal trocado. Vamos olhar aqui sem fazer o cálculo também? A matriz era essa aqui, né? Essa. Qual é o elemento simétrico deste aqui? Vou fazer em vermelho. A gente já sabe que é antissimétrico, porque a gente já fez o cálculo. Qual que é o elemento simétrico em relação a esse aqui? Ó? Ele não está na primeira linha, segunda coluna, o simétrico dele vai estar na segunda linha, primeira coluna. Então, o simétrico dele é esse elemento aqui. Ó. Tá vendo que o sinal é trocado? O sinal está trocado. Vamos para o próximo ali, ó, vou fazer em verde. O 2, primeira linha, terceira coluna. O simétrico dele está na terceira linha, primeira coluna. Ó, sinal trocado. O último aí, abóbora, que é esse aqui. Opa, verde eu já fiz. Vou fazer em rosa. Então, 3 aqui. Ó, ele está na segunda linha, terceira coluna. Qual o elemento simétrico dele? Tem que estar na terceira linha, segunda coluna. É esse aqui. Tá vendo que o sinal está trocado? Então, a matriz vai ser antissimétrica quando os elementos simétricos são iguais, numericamente, mas tem o sinal trocado, que é essa propriedade que está aqui, tá? Você está vendo que eu não olhei a diagonal principal, né? A diagonal principal não muda, então eu não preciso olhar. Mas no caso da matriz transposta, no caso da matriz ser simétrica, a diagonal principal pode ser qualquer coisa, mas para ser antissimétrica tem que ser zero. Tá? Bom. Bom, isso aqui eu já comentei, né? Note que a condição de antissimetria garante que os elementos da diagonal principal sejam zero. Aqui eu estou provando, tá? Eu não vou provar quase nada no curso, a não ser que o aluno fale, professor, prova para nós, que eu gosto que o professor prove tudo. Se quiser, eu faço a conta, né? Eu sempre digo que a segunda melhor coisa é fazer continha, a primeira melhor coisa é provar teorema, tá? Eu prefiro provar resultado do que fazer conta, mas os alunos não gostam, né? Isso aí eu estou dizendo, na grande maioria, os alunos não gostam muito de ver a demonstração de um fato que a gente afirma ser verdade. Mas eles deviam pedir, né, para o professor fazer, porque matemática ela não tem que ser um exercício de fé, você não tem que acreditar no professor, o professor fala que isso é verdade, você tem que falar, professor, mas por que é isso? Tá? Em geral, o aluno não quer saber porque é desse jeito. Então, quando for muito simples a demonstração, muito óbvia, muito fácil de fazer, eu posso fazer, tá? Mas quando for um pouquinho mais difícil ou trabalhosa de fazer, eu não vou fazer, tá? Não é porque eu não saiba, mas porque às vezes o aluno dispersa muito e ele não quer saber. Mas se você quiser que eu demonstre alguma coisa, você abre o microfone e fala, professor, por quê? Prova pra gente que isso está acontecendo, tá? Se eu souber, eu faço. Se eu não souber, eu enrolo e falo, na outra aula eu faço, tá bom? Bom, então vamos lá. Vamos provar aquela condição de ser antissimétrica, os elementos da diagonal principal são zero. Olha, é muito fácil de fazer a demonstração, por isso eu vou fazer. Bom,
Então, eu vou fazer a prova aí. Eu não vou colocar ela com tanto rigor, mas um rigor mais ou menos, tá? O que é ser a condição de ser antissimétrica? Então, eu parto da condição de antissimetria para poder provar essa propriedade que os elementos da diagonal principal são zero. O que é a condição de antissimetria? Então, a gente já viu que para uma matriz ser antissimétrica, os elementos simétricos têm sinais trocados. O que são os elementos simétricos? São aqueles elementos que a gente troca a posição da linha pela coluna, tá? Então, para condição de antissimetria, a posição dos elementos eles vão estar com o sinal trocado. Então, o elemento A e J, em relação ao elemento JI, ó, isso aqui são os elementos simétricos, o IJ em relação ao JI. Então, na iésima coluna, jésima linha, o simétrico dele está na jésima linha e iésima coluna. O sinal é trocado para ser condição de antissimetria. O que está acontecendo na diagonal principal? Na diagonal principal, o I é igual a J. Se você lembrar a diagonal principal, ó, os elementos da diagonal principal, deixa eu dar um exemplo de uma matriz aqui, ó, tem que chegar lá em cima para a gente ver. Ó, vou pegar uma matriz quadrada aqui, sei lá, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 3. Π, raiz de 2, menos 3 e E. Pronto, ó, tudo é filho de Deus. Qual a diagonal principal dessa matriz aqui? Oh, tá faltando. Tem que ser 4 por 4, né? Tá faltando. Vamos pôr mais um aí, vamos lá. 1, 1, 1, 1. Pronto, virou tudo 1. Quem é a diagonal principal dessa matriz aqui? Ó? A diagonal principal dessa matriz é essa aqui. Ó. Qual o elemento? Esse elemento aqui. Ele está na primeira linha, segunda coluna. É o elemento A11. Esse aqui está onde? Segunda linha, segunda coluna. É o elemento o quê? A22. Esse aqui, sem fazer conta nenhuma, ele vai ser quem? O A33. Esse aqui vai ser quem? O A44. A diagonal principal tem essa propriedade. A posição da linha é exatamente igual à posição da coluna, tá? Então, para você conseguir encontrar o elemento na diagonal principal, basta olhar que ele está na mesma linha e na mesma coluna. Aqui está na linha 1, coluna 1. Esse está na linha 2, coluna 2. Esse está na linha 3, coluna 3. Esse está na linha 4, coluna 4. Então, de modo genérico, o que é ser um elemento da diagonal principal? É ele ser desse jeito aqui, ó. O I é igual a J, ou seja, o elemento está na diagonal principal quando a linha e a coluna são iguais. Como é que a gente representa isso usando índices? É só colocar o mesmo índice para os dois, tá? E aqui também, né? O I vai ter que ser igual ao J, né? Ou seja, o J tem que ser igual ao I. Então, para a matriz antissimétrica, quando eu pego elementos na diagonal principal, eu estou dizendo o quê? Que o I, que é a linha, vai ser igual ao J, que é a coluna. Ou seja, isso se escreve assim. Então, o que vai fazer essa conta aqui? Vai ficar A e I igual a menos A e I. Como é que eu resolvo essa conta aqui? Eu passo o A e I que estava aqui na direita, passa para a esquerda. O sinal era menos, vira mais. Então, vai ficar AI mais AI, vai ficar 2AII. Como é que se resolve essa equação? Você passa o 2 dividindo, né? Deixa eu fazer um passo a mais aqui. Então, o AII vai ficar igual a 0 sobre 2. 0 dividido por 2 dá quanto? Dá 0. Então, o AII é 0. Tá? Tudo bem? Bom, um outro tipo de matriz que é bastante útil aí que a gente vai usar, e principalmente a gente vai usar quando a gente for resolver sistema linear, calcular a matriz inversa, né? É o que a gente chama de matriz elementar. Primeiro, o que eu vou colocar aqui é apenas a definição de que vem a ser matriz elementar. É claro que essa aqui vai ser a mais
a menos padrão, essa que vocês não viram, com certeza absoluta, vocês. Bom, não, mentira, com certeza absoluta não. Eu acho que a maioria de vocês nunca viu a definição de matriz elementar. As definições anteriores de matriz transposta, matriz simétrica, antissimétrica, não sei se antissimétrica já viram, mas simétrica em geral a gente vê no segundo grau, mas essa de matriz elementar o aluno em geral não vê no segundo grau esse conceito, tá? Esse conceito é um conceito que a gente usa mais para a álgebra linear mesmo do ensino superior. O que é a matriz elementar? Como eu disse desde para vocês aí, a gente vai usar a matriz muito para resolver sistema linear. E a matriz elementar, ela tem essa função. A gente vai usar a matriz elementar muito quando eu for resolver sistema linear, quando eu for encontrar a inversa de uma matriz, ela tem a utilidade dela. Na demonstração de várias propriedades, a matriz elementar tem a utilidade dela. Como eu não vou demonstrar, só estou dizendo que ela é bastante útil para esses casos. Mas o que é uma matriz elementar? Tá? Então vou ler aqui para vocês, para a gente ver o conceito de matriz elementar. Então, matriz elementar é aquela matriz que é obtida por meio de uma única mudança na matriz identidade. Tá? Quais são as mudanças possíveis que a gente pode ter na matriz identidade para conseguir as matrizes elementares? Tá? A troca de posição de uma linha por outra. Uma outra operação que eu posso ter. A troca de posição de uma coluna por outra. Uma outra operação que eu posso ter. A multiplicação de uma linha por um número. A pertencente ao reais é um número. Tá? Qual outra operação que eu posso ter? A multiplicação de uma coluna por um número real. Outra propriedade ainda que pode acontecer para eu obter uma matriz elementar. A soma de uma linha multiplicada por um número real com outra linha. E a outra operação que pode ter, a soma de uma coluna multiplicada por um número com uma outra coluna. Vocês não precisam guardar tudo isso. Não espero que guardem tudo isso, tá? Vocês vão ver a utilidade disso ao longo do curso, quando eu for pegar uma matriz, for resolver um sistema linear e transformar a matriz do sistema linear em uma triangular superior para aplicar o método de Gauss, né, para a gente poder resolver o sistema linear de modo mais fácil. Vocês vão ver a utilidade disso quando a gente for calcular, por exemplo, o determinante, isso pode ser útil. Vocês vão ver a utilidade disso quando a gente for calcular a inversa de uma matriz. Então, a forma mais simples de calcular uma inversa de uma matriz é usando esse processo, tá, de matriz elementar. Tá? Então, eu estou apresentando para vocês a matriz elementar. Vocês, obviamente, não precisam decorar cada detalhe que ela tem. Eu estou dizendo que ela existe, estou dizendo como é que ela é construída. Tá? Por exemplo, vamos colocar exemplos aí de matrizes elementares. Por exemplo, essa matriz E1 aqui. Essa matriz E1, ela é uma matriz que ela é obtida da identidade. Quem é a matriz identidade aqui no qual eu posso obter o E1? Se esse E1 é uma matriz quadrada 2 por 2, a matriz identidade que deu origem a ela é uma matriz identidade 2 por 2. Ó, essa é a matriz identidade 2 por 2. Lembra que a matriz identidade é aquela matriz que os únicos elementos diferentes de zero estão na diagonal principal e os elementos da diagonal principal é tudo 1, né? Quando a gente for falar de produto de matriz, eu não sei se vai dar tempo hoje, mas se der tempo hoje, eu vou falar para vocês de produto de matriz. A matriz identidade ela funciona como o elemento neutro da multiplicação. Quando eu multiplico a matriz, qualquer que seja a matriz, pela identidade, o que acontece com a matriz? Ela não muda, ela continua a mesma coisa. A matriz identidade, ela não, quando você faz o produto, ela não modifica a resposta. Ela funciona como se fosse o número 1. Porque o que o número 1 ele tem de propriedade de multiplicação? Se você pegar o número 5, multiplicar por 1 vai dar quanto? Vai dar 5.
multiplicar o 6, multiplicar por 1 vai dar o quê? Vai dar 6. Então a gente diz que o elemento 1, ele é o elemento neutro em relação à operação produto, porque ele não altera o número. Para as matrizes, a matriz identidade é que tem essa propriedade. A matriz identidade é o elemento neutro da operação produto no espaço das matrizes. Bom, voltando aqui, né? Esse E1, que é essa matriz elementar aqui, como ela foi obtida da identidade I2? Basta olhar aí, ó. Qual que é a diferença entre a E1 para I2? Você está vendo que a única diferença é que este elemento aqui era 1 e aqui é menos 1. Então, como é que a gente obteve o E1 de E2? Eu multipliquei, né? Multiplicamos a primeira linha por menos 1. Foi assim que você obteve. Você multiplicou a primeira linha por menos 1. Então, você chegar aqui na primeira linha da I2 e multiplicar por menos 1, quando eu digo multiplicar a linha, é todos os elementos da linha. Então, eu pego menos 1, multiplico aqui. Então, vai ficar menos 1 vezes 1 vai dar menos 1, que é o que está aqui. Menos 1 vezes 0 vai dar 0. E o de baixo eu não fiz nada, está vendo? Então, essa aqui é uma matriz elementar que foi obtida da matriz identidade, multiplicando a primeira linha da matriz identidade por menos 1. Essa aqui, a E2, é uma matriz elementar? Também é. Como é que ela foi obtida da matriz identidade? Qual a identidade que vai dar origem a ela? Vai ser a identidade 3 por 3, tá? Que então, a 3 por 3 ela é 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Olha para as duas. Veja qual é a diferença da E2 para a I3. Ó, a primeira linha da E2 ela é diferente da primeira linha do I3. O que está de diferente? Opa, aqui era 1 a identidade, na matriz E2 é 2. O que a gente fez aqui para sair daqui e chegar aqui? Eu estou multiplicando a primeira linha por quanto? Por 2, tá? Então, você veio aqui e multiplicou essa primeira linha por 2 e obteve a matriz E2. Você está vendo que o resto não mudou? Essa aqui é igual, a segunda linha é igual das duas matrizes e a terceira linha também é igual, tá? Essa propriedade é uma propriedade possível lá. Oi? Travou, Travou de novo. a última. Deu uma travadinha rapidinha. Bom, então, como eu disse para vocês, né? Esse I3 aqui, ele deu origem à matriz E2 de que forma? Multiplicando a primeira linha por 2, tá? As outras linhas não mudaram, ó. Essa primeira linha, a segunda linha continua igual a essa segunda linha aqui, e a terceira linha igual à terceira linha. Vamos ver a próxima aí? A última também vai ficar como exercício, tá? Exercício. Depois vocês pensam aí. Sempre quando tiver muito aqui, eu deixo uma com exercício. Eu nem olhei o que é, mas eu deixo como exercício. Ó, a I3, desculpa, a E3, ela é obtida de qual matriz identidade? Ela vai ser obtida também da matriz identidade 3 por 3. Por quê? Porque ela é uma matriz 3 por 3, né? A matriz E3 aqui ela é 3 por 3. Aqui, eu acho que aqui não fica muito bom eu colocar E1, E2, E3. Eu vou tirar isso aqui porque fica confundindo. A pessoa pode vir aqui e confundir com a ordem da matriz. Então, eu vou tirar aqui. Vou chamar só de E, tá? Vou pôr nada. Para não confundir com a ordem. Esses números que estavam debaixo aqui das matrizes era só para dizer que era primeiro, segundo exemplo, terceiro, quarto. Acho que não ficou bom, não. Ficou ruim. Bom, vamos lá. Olha para essa aqui. Essa aqui é um pouquinho mais difícil da gente identificar o que está acontecendo aí. Olha para essa aqui. Ó. A primeira linha
da matriz E é igual à primeira linha da matriz identidade aqui. A terceira linha da matriz E é igual à terceira linha da matriz identidade. Então, você está vendo que só a segunda linha da matriz E difere da matriz identidade. Aí você para pensar. Professor, como é que a gente obteve essa matriz aqui, o circular em vermelho, desta aqui? Como que a gente obteve? Então, que operação que a gente pode fazer lá? A gente pode multiplicar uma linha por um número, a gente pode multiplicar uma coluna por um número, a gente pode trocar as posições das linhas, a gente pode trocar as posições da coluna. Então, essas operações a gente vai ver tudo quando a gente for fazer aqueles cálculos de transformar uma matriz numa matriz triangular superior, tá? Mas aqui o que foi feito? Aqui, tá vendo que tem um elemento na posição 1 e na posição 2? Para eu ter obtido esta linha aqui da matriz identidade, eu tenho que usar duas linhas da matriz identidade. Porque eu só consigo preencher duas posições de uma matriz vindo da matriz identidade com elementos diferentes de zero se eu uso duas linhas da matriz identidade. Então, como é que eu obtive esta linha aqui, ó? Vou chamar ela de linha 2. A linha 2, ela foi obtida da matriz identidade usando a linha 2 de E. Vamos fazer a linha 2 de E. Vou deixar aqui. Isso aqui vai ser a linha 2 de E. Linha 2 de E. Ela foi obtida o quê? Da soma da linha... vou fazer de outra cor. Vou fazer em azul. Opa. Ela foi obtida da soma da linha 2 da matriz identidade, que eu vou fazer em azul. Ó, isso aqui é linha 2 da matriz identidade. Então, eu estou somando a linha 2 da matriz identidade mais duas vezes a linha 1 da matriz identidade. Então, o que for azul é da matriz identidade, o que for vermelho é da matriz E. Olha para você ver se não foi isso que aconteceu para obter esse elemento aqui. Deixa eu colocar uma página a mais aqui. Então, ó, a matriz E era essa aqui. Era 1, 0, 0, 2, 1, 0. Era 2, 1, 0 mesmo? 2, 1, 0, 0, 0, 1. E a matriz identidade que vai dar origem a ela é 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Tá? A posição, a primeira linha é igual das duas, a terceira também. Só mudei quem? A segunda. Então, a segunda linha de E, ela vai ser quem? Ela vai ser a segunda linha de 1 mais duas vezes a segunda linha de 1 mais duas vezes a primeira linha de 1. Vamos verificar que isso realmente é verdade? Para a gente realmente identificar que isso está acontecendo. Quem é a segunda linha de 2? Vamos colocar aqui, ó, a segunda linha de 2 vai ser 2, 1, 0. Vou pôr entre parênteses aqui. Tá? Quem é a segunda linha da matriz identidade? A segunda linha da matriz identidade... Segunda linha da matriz identidade vai ser quem? 0, 1, 0. A primeira linha da matriz identidade é quem? 1, 0, 0. Vamos fazer esse cálculo aqui?
linha 2 mais 2 vezes linha 1. Então, linha 2 mais 2 vezes linha 1. O que eu estou fazendo aqui como conta? Ó, a linha 2 vai ser quem? 0, 1, 0, mais 2 vezes a linha 1. Tá? Estou pegando a primeira linha e estou somando com 2 vezes a linha 1. Como é que a gente faz essa soma aqui? Tá? Isso aqui não é número. Mas você pode imaginar que você possa fazer uma soma parecida com a soma de vetores. Porque cada linha de uma matriz pode ser identificada, isso aí eu vou falar mais à frente, mas a gente já vai se acostumando com isso. Cada linha de uma matriz, ela pode ser identificada como um vetor. Então, fazer esta conta aqui com as linhas, ela é parecida com fazer conta de vetores. Então, vamos fazer passo a passo da conta de vetor? Então, eu mantenho essa primeira linha, eu vou fazer multiplicação. Como é que você multiplica um número por um vetor? Você multiplica elemento a elemento. Não vai ficar 2 vezes 1, que vai dar 2. 2 vezes 0, que vai dar 0. 2 vezes 0, que vai dar 0. Olha lá. E agora, como é que você soma dois vetores? Você soma elemento a elemento. Então, vai ficar o quê? 2 mais 0, que vai dar 2. 0 mais 1, que dá 1. 0 mais 0, que dá o quê? 0. Olha se o que eu tenho aqui não é exatamente igual ao que está aqui, ó. Tá vendo? Exatamente igual. Então, como é que eu obtive a linha 2 dessa matriz? Eu estou pegando a linha 2 da matriz identidade e somando com 2 vezes a linha 1. Tá? Então, foi esse processo que eu fiz. Pode parecer abstrato agora? Pode, mas vocês vão fazer várias vezes essas contas aí para conseguir transformar uma matriz numa matriz triangular superior, tá? Então, por enquanto, eu quero que vocês vejam o que vem a ser a matriz elementar. Então, essa matriz aqui, ela foi construída a partir da matriz identidade, está vendo? Então, a partir da matriz identidade, eu consegui construir esta aqui. Então, vou deixar como exercício para vocês pensarem o que aconteceu aqui, ó. Exercício. Então, como que você obteve essa matriz usando a identidade? Então, isso aqui é um exercício um pouquinho mais dificinho que aqueles anteriores lá. Pensa um pouquinho. Na próxima aula, obviamente, um pouquinho no finalzinho, a gente discute todos esses exercícios que eu deixei com vocês. Tá?